Imagine acordar todas as manhãs com o rugido das ferramentas, sentindo a poeira da pedra entrar nos pulmões antes mesmo do sol nascer. Não há escritório, nem cadeira confortável, vá apenas a rocha rachada pelo fogo que você mesmo acendeu para extrair mármore. Visualize o suor grudado na sua pele enquanto você inala fumos venenosos que roubam seu fôlego e o aproximam um passo mais da sepultura. Pense nas Vestais, meninas escolhidas para guardar uma chama sagrada por 30 anos, sabendo que um único descuido significava apedrejamento ou enterramento vivo. Ou nos degustadores dos banquetes imperiais, provadores de vinho que bebiam para proteger o imperador, cientes de que um gole envenenado era a maneira mais silenciosa de morrer. Essas almas viviam entre a fome e os caprichos de seus senhores, enfrentando punições tão implacáveis que hoje só podemos imaginá-las com horror. Ao longo deste vídeo, exploraremos 13 profissões nas quais a linha entre a vida e a morte era tão fina quanto uma espátula de pedreiro. Fique comigo até o final e descubra relatos tão crus que parecerão arrancados de um pesadelo histórico. Se esta viagem ao passado te impacta, curta e inscreva-se para não perder os segredos mais sombrios da história. Mineiros, no morte subterrânea. Imagine descer na penumbra, com o único consolo de uma fraca chama de óleo tremeluzindo na rocha úmida. Cada golpe de martelo liberava nuvens de poeira e vapores de enxofre que podiam sufocá-lo em questão de minutos. A 30 metros de profundidade, o calor aumentava a cada degrau, o ar tornava-se irrespirável e você podia sentir seu pulso vibrar na garganta. Os trabalhadores eram escravos, sim, mas também homens livres arrastados pela necessidade ou dívida. Golpeavam paredes que haviam sido queimadas com fogo intenso e depois resfriadas com baldes de água gelada, a alternância térmica abria fissuras, mas também rasgava seus pulmões. Plínio, o Velho, escreveu que os gases mortais subiam como serpentes de fumaça para estrangular aqueles que cavavam sem pausa. Sem ventilação ou drenagem, cada galeria tornava-se uma armadilha, e a água infiltrava-se, inundava os corredores e forçava a escavar novos túneis ainda mais estreitos, onde desabamentos eram comuns. Teodoro da Sicília descreveu os mineiros como continuamente consumidos pela doença e pela morte. Você conseguiria suportar o cansaço extremo, a escuridão opressiva e a consciência de que um único desabamento ou uma única baforada de gás poderia levá-lo para o fundo para sempre? Acompanhantes íntimas e o risco extremo do controle de natalidade. Nas vielas iluminadas por tochas, mulheres escravas encarregadas da companhia íntima ofereciam sua presença em troca de uma moeda, mas pagavam com a própria vida. Sem métodos confiáveis, cada gravidez trazia hemorragias massivas e complicações infecciosas que elevavam a mortalidade materna acima de 30%. Para evitar um parto letal, curandeiras e comerciantes recomendavam poções abortivas e misturas de resina de silfio, hoje extinto, decocções de estragão silvestre e óleo de rícino tão concentrado que causava cólicas insuportáveis e ruptura de vasos sanguíneos. As doses eram calculadas aleatoriamente, com consequências fatais e hemorragias internas e falência múltipla de órgãos em poucas horas. Quando a poção falhava, a última opção era a violência física, de empurrões de muros baixos ou golpes diretos na barriga, considerados o menos arriscados que o parto. Feridas abertas infectavam-se sem remédio, e muitas nunca saíam desses pátios sombrios. Plínio, o Velho, advertiu que a linha tênue entre a cura e o túmulo era tão fina quanto a lâmina de um bisturi, e Juvenal relatou que algumas o desapareciam sem luto ao amanhecer. Você conseguiria viver sabendo que cada ato de sobrevivência colocava sua própria existência em risco? Virgens Vestais, de honra ao preço de sangue. Imagine ser escolhida aos 8 anos para guardar um fogo que simboliza a sorte de Roma, sabendo que, se falhar uma única vez, sua vida não valerá mais do que uma faísca apagada. Por 30 anos, 10 de aprendizado, 10 de serviço e 10 de ensino, essas jovens viviam sob os olhos da cidade inteira, desfrutando de privilégios únicos, vestiam túnicas púrpuras, tinham sua própria arquibancada no circo, podiam perdoar condenados e administrar seu patrimônio. Mas essa honra era um juramento de aço. Se o fogo se apagasse por descuido, aguardavam açoites públicos. Se suspeitassem que haviam perdido a virgindade, uma parteira oficial inspecionava cada detalhe e certificava a desonra. A pena podia ser apedrejamento na praça do templo ou decapitação, seguida de enterro vivo, um túmulo selado onde o silêncio se tornava condenação eterna.
Os relatos contam apenas cerca de 20 casos documentados de vestais executadas, mas cada família temia tornar-se estatística. Juvenal, em suas sátiras, descrevia como a cidade prendia a respiração sempre que uma delas atravessava o templo, o murmúrio coletivo media a tênue linha entre reverência e horror. Você conseguiria manter um juramento que te concede poder e respeito, mas te condena a uma morte atroz se tropeçar uma única vez? Limpadores de latrinas, e cara a cara com o fedor e a podridão. Imagine ter que entrar todas as manhãs em galerias mal iluminadas, onde os resíduos de centenas de pessoas se acumulavam em poços sem fundo. Ali, entre o eco dos seus passos, o ar denso se carregava de gases corrosivos, sulfeto de hidrogênio e metano, que podiam inflamar-se sem aviso, transformando o trabalho em um pesadelo explosivo. Latrinas públicas, e um inferno sem misericórdia. As latrinas públicas, concebidas para atender dezenas de pessoas ao mesmo tempo, não ofereciam privacidade nem drenagem eficiente. Os limpadores usavam paus e cestos para raspar os resíduos e depois mergulhavam uma esponja comunitária em água parada para os se limpar. Cada passagem impregnava suas mãos e roupas com um odor fétido que nem os óleos aromáticos mais caros conseguiam disfarçar. Às vezes, um rato faminto surgia dos esgotos e mordia um trabalhador desprevenido, outras vezes, faíscas surgiam do assento, lembrando que o perigo estava sempre presente. Acreditasse que esses guardiões do esgoto eram escravos de baixa classe ou cidadãos caídos em desgraça, obrigados a suportar jornadas intermináveis sem pausa. Pense em cada respiração, você conseguiria suportar um fedor tão repugnante que parecia aderir à sua pele e perseguir você até nos sonhos? Marinheiros e escorbuto, e a praga dos mares. No convés, o sol do meio-dia bate impiedosamente enquanto o sal gruda na pele e as ondas sacodem o mastro. Sua alimentação consiste apenas em carne curada e leguminosas secas, totalmente desprovidas de vitamina C. Após algumas semanas, as gengivas começam a sangrar, dores agudas nas articulações surgem e pequenas manchas roxas aparecem na pele. Cada respiração torna-se um suplício e, após meses, a fadiga mergulha você em um torpor quase inconsciente. Plínio, o Velho, relatou epidemias de escorbuto entre as tripulações romanas, embora atribuíssem a doença aos humores desequilibrados. Ele testou a Acedera silvestre, rica em vitamina C, aliviando temporariamente alguns soldados, mas a cura se perdeu com o tempo. Durante séculos, os navios continuaram negociando com a morte, até que, na Renascença, um médico escocês descobriu o poder dos cítricos e mudou o curso da navegação. Cada companheiro perdido lembrava da fragilidade do próprio corpo. Sob a lona do navio, os mortos eram lançados ao mar sem cerimônia, transformando o convés em um cenário de silêncio e desespero. Você conseguiria suportar semanas inteiras sem uma fruta fresca, vendo ao redor cair aqueles que compartilhavam seu destino? Provadores de banquetes e um gole mortal. Imagine-se sentado à mesa do imperador, cercado por iguarias e copos de vinho espumante. Sua função é provar cada prato e bebida antes dele, garantindo que nenhum veneno chegue aos seus lábios. Cada gole pode salvar uma vida ou terminar com a sua instantaneamente. Os pregatores, como eram chamados, ocupavam lugar de honra na comitiva imperial, recebiam os restos mais seletos da cozinha e a melhor parte das rações, mas sabiam que um descuido lhes custaria a vida. O envenenamento era uma ferramenta comum nas lutas pelo poder, ervas sutis dissolvidas no vinho, minerais letais misturados a molhos ou pós de saxifraga que paralisavam o coração. Não havia dose segura nem receita infalível. Juvenal relata que um pregator de Marco Antônio suava frio toda vez que levantava o copo, consciente de que o próximo gole poderia conter um elixir mortal preparado por mãos inimigas. Embora o imperador recompensasse generosamente quem salvasse sua vida, também podia virar as costas para quem falhasse. Trabalhavam sob tensão constante de um tribunal silencioso, um gole recusado, uma sobrancelha franzida e a sentença estava dada. E se a morte chegasse, ninguém lamentava, o corpo desaparecia sem ritos, substituído por outro voluntário para a próxima batalha de poder. Você conseguiria manter a calma diante de um copo envenenado, sabendo que sua habilidade determina não apenas sua sorte, mas também a do homem mais poderoso de Roma? Nomenclator, de memória prodigiosa a serviço da elite. Imagine um salão repleto de togas e túnicas púrpuras, onde cada rosto novo pode se tornar um obstáculo político.
Ali, um nomenclator permanece ao seu lado, sussurrando nomes e cargos com a precisão de um oráculo vivo. Sua voz é um fio constante que mantém em sua mente senadores, prelados e mercadores ricos, veste a Marcos Junius Brutus, aquele Lucius Caecilius Balbus. Sem ele, esquecer um nome podia custar uma aliança, um favor ou sua própria reputação. Durante campanhas eleitorais, sua função era ainda mais vital. Caminhavam juntos por praças e vestíbulos, e cada vez que um cidadão levantava a mão, o nomenclator murmurava sua identidade, permitindo promessas personalizadas. Cícero elogiava sua memória como um arquivo vivo, capaz de reproduzir apelidos, parentescos e lealdades. Mas essa precisão exigia noites estudando famílias inteiras e dias participando de cerimônias intermináveis. Esquecer um único nome significava se expor ao ridículo da plebe ou à desaprovação de um colega poderoso. Você conseguiria memorizar o nome e a história de cada pessoa que cruzasse seu caminho, sabendo que um deslize poderia desencadear sua queda social? Remadores das galeras e músculos sem descanso. Imagine-se ao amanhecer no convés de uma trireme, onde 200 vozes entoam uma única ordem em remem. Você não escolhia a brisa ou um remo ergonômico, era colocado ao lado do espelho d'água, em um banco de madeira estreito, com o tronco dobrado e as mãos calejadas. O sol e o sal secavam seu suor instantaneamente, e cada remada era pura resistência, sem descanso, sem misericórdia, sem pausa. Esses homens, em sua maioria trabalhadores livres ou cidadãos empobrecidos, aceitavam uma quantia modesta em troca de jornadas intermináveis de remadas. O esterco e a bilha acumulados na galera atraíam moscas e doenças, a pele rachava, os ombros se feriam, e o pânico diante de uma ordem de combate naval transformava o convés em um inferno de madeira rangente e ondas revoltas. Em batalha, o momento culminante era o choque das proas, enquanto você ajustava seu corpo para cravar o remo na água em um único impulso, o estrondo das espadas e os gritos de combate ecoavam entre os cabos tensionados do aparelhamento. Um erro no ritmo poderia fazer o navio virar ou deixá-lo exposto ao inimigo. A punição por desacelerar era o chicote do oficial, 10 chibatadas nas costas até que seus músculos tremessem, para lembrá-lo de que você não era dono do seu próprio corpo. Quando o vento amainava, nenhum alívio chegava, a disciplina marcial permitia apenas a troca de turno para limpar o convés ou carregar grãos úmidos que se aglutinavam e atraíam ratos. Os poucos descansos eram consumidos em engessar ossos quebrados ou tratar calos infectados. Seus companheiros caídos, exaustos ou doentes, eram lançados ao mar sem funeral, num silêncio gelado que lembrava a fragilidade da própria vida. Você conseguiria manter o ritmo dos remos, dia após dia, sentindo a dor cravar em cada músculo e sabendo que o menor erro poderia condenar não apenas seu navio, mas sua própria existência? Coletores do imposto sobre amônia e o ouro líquido das lavanderias. Imagine começar o dia coletando o líquido que pingava nas cisternas das latrinas públicas, consciente de que cada gota valia mais que seu salário diário. De Nero a Vespasiano, o Vectigal urinae taxava a urina da cidade, e você era responsável por reuni-la em odres rudimentares para depois vender a lavanderias e curtumes. Armazenada em barris ao sol, a urina se decompunha, liberando amônia, um detergente natural tão eficaz que clareava túnicas e amolecia peles de animais. Mas a mesma amônia corroía sua pele e vias respiratórias. Suas mãos, enluvadas em trapos, suportavam bolhas, seus pulmões, inalando o vapor alcalino, inflamavam dia após dia. E os cheiros, uma mistura de putrefação e lixívia caseira que grudava na garganta e perseguia até durante o sono. Diz a lenda que o próprio Vespasiano colocou uma moeda ao lado do seu fardo de urina e perguntou a seu filho Tito se cheirava mal. Quando este negou, Vespasiano respondeu, pecúnia non olé, ou o dinheiro não tem cheiro, consagrando sua profissão como indispensável, mas desprezada. Toda tarde, ao entregar barris cheios, você via seus ganhos mudarem de mãos sem elogios ou reconhecimento, você era a base de toda uma indústria, invisível por trás do fedor. Você conseguiria carregar o peso de um barril de ouro líquido, sabendo que seu sustento dependia de suportar um cheiro insuportável e o efeito corrosivo da amônia em seu corpo? Depiladoras de axilas, suportando o odor do verão. Imagine chegar ao átrio de uma domus romana em pleno julho, com temperaturas acima de 35 graus Celsius e suores correndo sem trégua. Sua tarefa começava amarrando um punhado de pelos sob o braço com tiras de linho embebidas em resina pegajosa.
Não havia cera perfumada, apenas uma mistura caseira de breu quente e óleo rançoso, que grudava brutalmente em cada fio. Com um puxão seco, você arrancava tufos de cabelo enquanto o ar quente queimava a pele recém-exposta. Cada sessão durava horas, ombros curvados para alcançar a dobra da axila, costas tensionadas pelo calor e umidade. A pele ficava vermelha e inflamada, um terreno perfeito para infecções. Muitos clientes desenvolviam fístulas devido ao atrito constante e ao suor, obrigando a depiladora a alternar o posto com um curandeiro para tratar feridas supurantes. O filósofo Cícero criticava a negligência de quem não mantinha a área livre de ervas daninhas, e Ovídio descrevia a axila imberbe como sinal de limpeza e vaidade. Para você, porém, cada dia era um exercício de resistência, suportar odores fortes, mãos inutilizadas por bolhas e o olhar exigente da nobreza. Ao cair da tarde, suas ferramentas, pinças rudimentares e espátulas de bronze, eram lavadas em água com cinzas, seu corpo, polvilhado com amido para secar feridas, e sua mente, preparada para repetir o tormento ao amanhecer. Você conseguiria dedicar sua vida a arrancar a dor com suas próprias mãos, sentindo a cada dia o suor misturar-se ao fogo da resina em sua pele? Comerciantes de escravos, o tráfico humano impiedoso. Imagine seguir à frente de uma legião triunfante, avançando por estradas de terra com o sol queimando suas costas, enquanto recolhe homens, mulheres e crianças derrotados em batalha. Sua função era submetê-los, acorrentá-los e levá-los a mercados, onde seriam vendidos como animais de carga ou força de trabalho. Cada dia implicava marchas forçadas de dezenas de quilômetros, com algemas de ferro apertando tornozelos e pulsos, fome e sede corroendo corpos enfraquecidos, e doenças se espalhando nas apertadas carroças de madeira que os transportavam. Rebeldes que tentavam fugir eram executados sem piedade, e saqueadores rondavam aproveitando o caos para roubar sua mercadoria ou tirar sua vida e lucro. Em Roma, os escravos eram a base da economia e trabalhavam em minas, residências patrícias, oficinas e navios. Você, o comerciante, determinava o preço de cada vida conforme força, idade e habilidades. Um rosto endurecido pelo trabalho no campo valia menos que um jovem artesão, e ainda assim todos temiam seu chicote. Os compradores examinavam cada pulso, cada dente, com olhar clínico, ansiosos por utilidade, mas sempre prontos a descartar o que consideravam defeituoso. A moral não existe no seu negócio, sangue, suor e morte se traduzem em moedas de bronze. Em Roma, a lei tolera o comércio humano, a crueldade é lei e a dor alheia é lucro. Você conseguiria descansar sabendo que seu sustento vem de prender outro ser humano em uma jaula ambulante e vender sua liberdade ao maior lance? Ornatices e artesãs do pigmento extremo. Imagine entrar na câmara perfumada de uma dama patrícia, onde luxo e vaidade se entrelaçam. Ali, a ornatice, especialista em aparência, tinha que criar reflexos escuros e brilhantes a partir de ingredientes tão incomuns quanto letais. Em uma ânfora de barro, misturava tinta de lula com sanguessugas secas, cujos fluidos coagularam e deram corpo ao pigmento. Sobre um pequeno forno de bronze, a mistura borbulhava, liberando um odor de mar podre que impregnava suas roupas e seu hálito. Com pincéis rudimentares, aplicava a pasta em cada mecha, pressionando cuidadosamente para evitar grumos. Quando o pigmento atingia um preto intenso, a cliente exibia cabelos tão densos que pareciam absorver a luz do dia. Se sobrava material, a ornatice o removia com raspadores de bronze, correndo o risco de cortes e irritações. E se a calvície fosse severa, ela tecia perucas com cabelo natural, retirado de jovens escravas, cujas mechas eram enroladas com óleo de cedro e resina. Cada sessão podia durar horas, o couro cabeludo ficava vermelho e inflamado, pronto para infecções, enquanto as mãos da ornatice se cobriam de bolhas e pequenos cortes. O cheiro salgado e orgânico grudava na pele, lembrando-a de que sua arte se sustentava na podridão. Você conseguiria dedicar sua vida a transformar fios em coroas brilhantes, sabendo que a tinta e a pulpa de sanguessugas corroeriam seu corpo e sua mente a cada pincelada? Dentistas, tortura sem anestesia. Imagine abrir a porta de um consultório improvisado em uma casa patrícia e encontrar apenas um banco de madeira, uma lamparina a óleo e um baú com instrumentos de bronze e ganchos, pequenos cinzéis e espetos em brasa. Não há anestesia nem analgésicos, seu trabalho começa com o paciente reclinado, os dentes corroídos por banquetes e vômitos, o choro contido a cada toque de suas ferramentas.
Primeiro, você examina a boca seca, remove restos de comida presos nas fissuras e decide extrair o molar infectado. Prende a mandíbula com tiras de couro, posiciona um gancho sob a raiz e puxa com força. O estalo do osso é tão nítido que todo o salão silencia. O sangue jorra sem parar, e você cauteriza a gengiva com ferro em brasa para selar a ferida. O paciente grita, mas seu trabalho continua. Você limpa a cavidade com vinho azedo e embebe uma gaze em resina para protegê-la de infecções. As complicações eram constantes, abscessos que pioravam após a extração, gangrenas que exigiam enxertos de gengiva retirados do palato e do osso, e dor crônica que se estendia por dias. Sem esterilização, os instrumentos carregavam bacilos invisíveis, tornando cada intervenção uma aventura arriscada. Todos os dias você atende nobres dispostos a pagar qualquer preço para se livrar de uma dor de dente, mas muitos voltam com mordidas deformadas ou mandíbula fraturada. Ao cair da noite, você lava os instrumentos com água e vinagre e prepara pomadas de ópio e mirra para quem puder pagar. Você conseguiria segurar o sangue de outro em suas mãos, sabendo que um único erro poderia causar morte por infecção ou deformações irreversíveis? Hoje, percorremos as sombras da Roma antiga, onde o trabalho não era um direito, mas uma sentença, e de mineradores sufocados e vestais martirizadas a dentistas forjados no fogo da crueldade. Essas profissões nos lembram o quanto avançamos e o quanto devemos agradecer pela nossa época. Qual dessas profissões mais te impactou e por quê? Deixe sua opinião nos comentários, ela pode inspirar nossa próxima viagem ao passado. Se este percurso despertou fascínio e admiração em você, curta o vídeo para apoiar o canal e inscreva-se para não perder novas histórias que revelam a verdade por trás de impérios esquecidos. Nos vemos no próximo vídeo.